Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia nos sustentou nosso Senhor, nos ajudou até aqui, nos capacita, nos fortalece. Fiel é aquele que não tosqueneja e nos livra de toda maledicência, nos conduz nos caminhos retos, íntegros, sinceros, no segundo a temência, que é o princípio da sabedoria. E sempre a desviar do mal, que é o dever de todo ser que respira, para que seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda alcance a vida vindoura com o nome escrito no livro da vida. Em Colossenses 3:23 diz: tudo que fizerdes, fazei de boa vontade para o Senhor e não para homens, onde temos que, segundo o grande mandamento, amar somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo o coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todas as suas posses, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo, sempre com o coração voluntário, buscando em primeiro lugar as coisas do alto, e Ele, segundo a sua justiça, nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos. Ele nos ensina: não andeis com solicitude com esta vida. O próprio dia traz a sua maledicência, do qual temos que estar rápido a desviar de todas, aonde segundo Cristo, nós estamos na paz que excede todo o entendimento, sempre aptos para vencer qualquer adversidade, porque seguimos o Espírito experimentado, que não se opera segundo o erro, mas segundo o Espírito reto e inabalável, que nos capacita, que nos fortalece dia após dia, sempre pela sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos. Tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Dele é o reino, a força, o poder, tudo aquilo que Ele, pela submissão de coração, herdou tudo do Pai. E assim nós estamos submissos, reverentes a Ele. A forma de glorificar a Deus nos últimos dias é sempre, tanto em palavras como em ações, estar sendo um próprio culto de ação de graças, onde Ele nos conhece pelas atitudes. Ele agrada daqueles que estão sempre acatando as suas advertências, são os que permanecem no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, o único mediador entre Deus e homens, elo da perfeição, fundamento do qual estamos por promessas excelsas, e ninguém pode colocar outro fundamento. Quando se coloca, acumula brasa sobre as suas cabeças, sobre as suas moleiras. Aqueles que seguem segundo a idolatria estão sempre colocando algo em primeiro lugar, ao invés de buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Seja os adoradores de imagens de esculturas, que causa ira no Cordeiro por conta de causar ciúme em Deus, seja aqueles que se tornam um próprio ídolo, um objeto de adoração, onde ensina está sempre a gerar discípulos para si, e isso causa também a ira do Cordeiro sobre a vida daqueles que assim perseveram. Como sempre digo em espírito e em verdade, não seguis a mim, mas seguis aquele do qual sigo, que é Cristo Jesus. Assim não anuncio aquilo que me é próprio, mas aquilo que Ele coloca em minha boca, porque os verdadeiros adoradores são aqueles que anunciam em espírito e em verdade. E se tiver de gloriar em algo, gloriamos antes em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. A sua graça nos basta, tudo segundo em conformidade com o agir do seu Espírito, o direcionamento que Ele sempre nos conduz em retidão rumo ao alvo e objetivo, aquilo que olhos nunca viram e a mente nunca imaginou e havemos de herdar,
as mansões celestiais, por perseverar na devida obediência àquele que tudo opera e executa. Assim como a palavra diz, jamais agarrais um conceito e soltai a outro, assim como ele é justiça e amor para aqueles que nele depositam confiança, dele é a ira e a vingança para os filhos da desobediência, do qual a palavra nos diz que lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão. Nada passa desapercebido dos seus atentos olhares, e tudo aquilo que se produz em trevas é revelado na luz, nada fica oculto, e ainda que alguma das obras não seja revelada entre os homens, pode alguém esconder algo daquele que é onisciente, o todo-poderoso e onipresente. Nada escapa dos seus atentos olhares. Por isso, perseverai com o coração arrependido, produzi os frutos dignos de arrependimento, aonde ele é aquele que nos justifica, ainda que se tropece em algum ponto. Mas jamais usar a graça como liberdade para aquilo que é para destruição, e sim para aquilo que é edificação, tanto pessoal como do corpo de Cristo. Jamais utilizar a graça para retroceder ao jugo do opressor, como que outrora nós estávamos no jugo pesado, e tomamos sobre a canga agora do jugo suave o fardo leve, onde ele diz, bem-aventurados sois aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados através da expiação. Digno é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos concede a paz, a alegria do Espírito, aonde o nome escrito no livro da vida, ele já dizia aos discípulos que chegavam alegres e diziam, Mestre, até os demônios nos sujeitam em seu nome, e ele dizia, antes vos ensinarei a que deveis alegrar, alegrai-vos antes que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. Lembrando sempre que a fé deve ser participante do início ao fim. Fé com obras de justiça acompanharão a nossa alma no tribunal de Cristo. Para aqueles que perseverarem até o fim, ele dirá, dar-te-ei a coroa da vida. Sempre com o coração voltado, que a vida é um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipa, como uma erva que logo arrancada murcha. Ninguém é capaz de deter o pneuma, o fôlego de vida, e depois que se finda, não há esperança, pois os mortos não sabem de mais nada, assim nos ensina o Senhor. Por isso, ele nos ensina, melhor rir numa casa onde há luto do que uma casa onde há banquete, porque aonde há casa onde há luto, o coração está voltado para o fim de todos aqueles que a comprovação que está segundo a carne na desobediência e no pecado, é que a morte, o dom gratuito é a vida com abundância, e a vida vindoura falamos da segunda morte, onde aqueles que não passarão por ela e alcançarão as regiões celestiais. Mas é necessário estar sempre, enquanto há o pneuma, o fôlego de vida, na devida obediência para que se alcance a vida vindoura. Porque há duas portas, uma estreita e o caminho é estreito, apertado, e poucos entrarão por ele, mas há uma porta larga e espaçosa, onde os caminhos são sinuosos e tortuosos, que levam à devassidão. Não anda segundo o espírito reto, mas segundo o espírito do erro, e uma multidão entrará por este lugar, onde ali haverá choro e ranger de dentes. O rei de Sodoma, aqueles que perseveram segundo o padrão deste mundo. Pois aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece ao nosso Senhor e não ama a Deus. Mas aquele que rejeita o mundo e persevera, confessando de boca e crendo de todo coração, com ele reina e governa, assim nos diz o Senhor.